Nós vamos dar continuidade ao nosso 11º encontro, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, livro 1º, questão 3ª, a simplicidade de Deus em 8 artigos, onde vai se considerar como Deus não é, como é conhecido por nós, como Deus vem nomeado. Então, nós vamos ver esse artigo, essa questão 3ª, do livro 1 de São Tomás de Aquino. Questão 3ª. A simplicidade de Deus. Em 8 artigos. Conhecida a existência de algo, que alguma coisa existe, tendo consciência de que algo existe, falta agora investigar como é, a fim de saber o que ele é. Mas como de Deus só podemos saber o que ele não é a teologia apofática, a teologia negativa, e não o que ele é, a teologia catafática, positiva, não se trata tanto de considerar como ele é, quanto como ele não é. Assim se considerará, primeiro, como ele não é, segundo, como é conhecido por nós, terceiro, como ele é nomeado, como ele vem nomeado. Pode-se mostrar como Deus não é, afastando dele o que não lhe pode convir, que não convém a Deus, como Deus não pode ser visto como ser composto, nem como ser em movimento, porque um composto pertence à criatura, não pertence ao Criador. Movimento é uma realidade da criatura, não é do Criador. Movimento indica mutação. Assim, pergunta-se primeiro sobre a simplicidade de Deus, pela qual dele se exclui a composição. Deus é simples, não composto. Como, porém, nas coisas corporais, as simples são as menos perfeitas e fazem parte das outras. Pergunte-se, em segundo, sobre sua perfeição, em terceiro, sobre a sua infinidade, em quarto, sobre a sua imutabilidade e em quinto, sobre a sua unidade. A primeira questão será abordada em 8 artigos. Deus é um corpo? Primeiro. Segundo, há nele composição de forma e matéria? Terceiro, composição de essência ou de natureza e de sujeito? Quarto, composição de essência e de existência? Quinto, composição de gênero e de diferença? Sexto, composição de sujeito e de acidente? Sétimo, haveria em Deus alguma composição ou ele é totalmente simples? Oitavo, Deus entraria em composição com as outras coisas? Então, nós vamos ver nessa questão 3ª, o artigo 1. Seria Deus um corpo? Essa questão nós já vemos, inclusive, desenvolvida por Tertuliano, que ele seguia o estoicismo, que afirmava que Deus é um corpo. Mas Tertuliano aqui se enganava, porque depois ele foi debatido para mostrar que Deus não é o corpo. Deus é uma realidade, uma dimensão espiritual, então não tem corpo. Diante disto, Orígenes, contemporâneo a Tertuliano,
vai poder trabalhar também essa questão de mostrar, né, que Deus não é corpo. Então vamos ver o artigo 1º. Seria Deus um corpo? Ele coloca então a hipótese. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que Deus não é um corpo. Então, parece uma hipótese. Ele vai provar realmente que Deus não é um corpo. Mas as teses vão afirmar que Deus é um corpo. Então, nós temos 5 teses desenvolvidas aqui por ele. Primeira tese. Com efeito, um corpo tem 3 dimensões. Ora, a Sagrada Escritura atribui a Deus 3 dimensões, pois lemos no livro de Jó: é mais alto que o céu, do que farás? Mais fundo que o Sheol, que saberás? Sua extensão supera a terra e a sua vastidão o oceano. Logo, Deus é um corpo. Essa é a primeira tese. Não nega a corporeidade de Deus, mas afirma Deus como um corpo. A segunda tese. Além disso, todo ser dotado de figura é um corpo, pois a figura é a qualidade relativa à quantidade. Ora, Deus parece ter uma figura, de acordo com Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A figura é chamada uma imagem segundo a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor de sua glória e a figura, isto é, a imagem de sua substância. Logo, Deus é um corpo. A segunda tese, afirmando a corporeidade de Deus. Quanto ao livro de Jó, a citação foi 11:5, capítulo 11, versículo 8. Terceira hipótese. Ademais, tudo que tem partes corpóreas é um corpo. Ora, a Escritura atribui partes corpóreas a Deus. Tens um braço semelhante ao de Deus, diz o livro de Jó. Jó capítulo 40, versículo 4. E o Salmo 33. Os olhos do Senhor sobre os justos, e a destra do Senhor realiza uma façanha. Salmo 33, versículo 16. Logo, Deus é um corpo. Quarta tese. Ademais, posição refere-se apenas ao corpo. Ora, a Escritura, no livro de Isaías, atribui a Deus posições. Viu o Senhor sentado, e o Senhor levanta-se para o julgamento. Logo, Deus é um corpo. Quinto, além disso, somente um corpo ou algo corpóreo pode ser um termo local, seja um ponto de partida ou de chegada. Ora, a Escritura diz que Deus é um termo local, seja de chegada, segundo o Salmo 33, versículo 6. Aproximai-vos dele e recebereis a luz. Ou, de partida, segundo o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Todos os que te abandonam serão inscritos na terra. Em sentido contrário, antítese. Está dito no Evangelho de João, Deus é Espírito. Então, se ele é Espírito, ele não é corpo. O Espírito é incorpóreo. Respondo. Agora vem a síntese, né, que será dada, então, aqui, né, por São Tomás de Aquino. Então, a tese era, seria Deus um corpo?
A hipótese vai mostrar: Deus parece ser um corpo. Existem 5 teses para afirmar que Deus é um corpo. A antítese nega que Deus seja um corpo. A síntese demonstra que Deus não é um corpo. Então, respondo a tese, a síntese. É preciso dizer de modo absoluto: Deus não é um corpo. Afirmatura peremptória, né? O que se pode demonstrar em 3 maneiras. Então, 3 maneiras ele vai mostrar que Deus não é o corpo. Primeiro, porque nenhum corpo move se não é movido por um outro, como ensina a experiência de cada caso. Ora, foi demonstrado que Deus é o primeiro motor imóvel. Logo, fica claro que ele não é um corpo. Então, nessa dimensão do motor imóvel, Deus é o primeiro motor. Ele não move a si mesmo, porque mover é uma realidade das criaturas, não é do Criador, mas move a todo ser. Deus tudo coloca em movimento. Então, a primeira, no caso, a primeira resposta que ele dá, né, na sua síntese, Deus não é um corpo. Segundo, porque o que é o primeiro ente tem de estar necessariamente em ato. Então, Deus é aquele que está em ato puro, né? Deus não pode ser potência, porque a potência se transforma em ato, né? Em Deus não existe potência, ele é o ato puro. De modo algum, então vamos lá. Porque o que é o primeiro ente tem de estar necessariamente em ato, de modo algum em potência. Em Deus não existe potência. Aquilo que pode vir a ser, ele é. Embora em um único e mesmo ser que passa da potência ao ato. Então, seres passam da potência ao ato, né? A potência seja anterior ao ato no tempo. Então, primeiro vem a potência e aquilo que é o ser de potencial, ele pode se transformar em ato, né? Quer dizer, a potência antecede o ato no tempo. No entanto, absolutamente falando, o ato é anterior à potência. Deus é o ato primeiro, pois o que está em potência só é levado ao ato por um ente em ato. Ora, foi mostrado acima que Deus é o primeiro ente, primeiro ser, e por conseguinte impossível a existência em Deus de algo em potência. Ora, todo corpo se encontra em potência, todo corpo, sem exceção, pois o contínuo, como tal, é divisível ao infinito. É então impossível que Deus seja um corpo. Então, Deus, como primeiro ente, né, ele deve estar necessariamente em ato puro. Em Deus não existe potência, ele é ato. Os seres passam da potência em ato. A potência, então, é anterior ao ato no tempo. O ato é anterior à potência. E Deus é anterior a toda e qualquer potência. Ele é o ato puro. O que está em potência é a realidade que pode vir a ser. Pode. Só é levado ao ato por um ente. Então, se toda a criação veio a existir, porque existe um ato primeiro que fez que todas as realidades, né, que potencialmente que estavam presentes em Deus se transformem em ato. Deus é o primeiro ente, então Deus é ato puro e nele não tem potência. Então, Deus não é corpo. Terceiro, Deus é o que há de mais nobre entre os entes, como foi explicado. Ora, é impossível que um corpo seja o mais nobre dos entes.
Então, não pode ser corpo. Corpo não pode ser o mais nobre dos entes, pois um corpo é vivo ou não vivo. Então, nós temos um corpo que pode ser vivo ou não vivo. O corpo vivo é manifestamente mais nobre do que o corpo não vivo. Por outro lado, o corpo vivo não vive por ser corpo, pois se assim fosse, todo corpo viveria. É preciso que viva por alguma outra coisa. O que faz o corpo ser vivo? Como nosso corpo vive pela alma. Então, a alma, né, que dá o princípio de vida ao corpo. Né? Então, no caso, né, o que leva o corpo a viver, que a alma é mais nobre do que o corpo. Por conseguinte, é impossível que Deus seja um corpo, né, porque é o Deus que leva o corpo a viver, porque ele é a vida em si. Ele diz assim, tentando resumir: Deus é o que é de mais nobre entre os entes. Um corpo não pode ser o mais nobre dos entes. Um corpo é vivo ou um corpo não é vivo? O corpo vivo. Esse corpo tem uma qualidade que lhe dá vida. O corpo não vivo não tem essa qualidade. O corpo vivo é mais nobre do que o corpo não vivo, porque ele possui uma coisa que o faz viver e o corpo vivo não tem. O corpo vive e não vive por ser corpo. Não é o corpo não tem um princípio vital em si mesmo. Né? Se assim fosse, todo corpo viveria. Ele não deixaria de ser não vivo. Existe, então, um corpo não vivo. O corpo vive por outra coisa que o faz viver. Nosso corpo vive pela alma. É a alma que dá vida ao corpo. A alma é mais nobre que o corpo, né? Pois ela é que leva o corpo a viver. Diante disso, sendo Deus a vida por excelência, é impossível que Deus seja um corpo. Diante disto, ele vai então agora, vamos dizer, ele vai rebater as 5 teses que ele desenvolveu no início. A primeira tese dizia: com efeito, um corpo tem 3 dimensões. A Sagrada Escritura atribui a Deus 3 dimensões, pois lemos no livro de Jó, capítulo 11, versículo 8. É mais alto que o céu, tu que farás, mais fundo que o Sheol, que saberás. Sua extensão supera a terra, sua vastidão do oceano. Logo, Deus é um corpo. Agora vem a resposta. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que, como foi explicado acima, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas divinas e espirituais mediante imagens corporais, metáforas também. Daí que, quando atribui a Deus a 3 dimensões, ele designa, mediante a imagem de uma qualidade corporal, a quantidade de seu poder. Assim, quando fala da profundidade, quer designar o poder de conhecer o que é oculto. Deus tem o poder de conhecer o que é oculto. Pela altura, refere-se à superioridade de seu poder. Ele tem poder sobre tudo. Pelo comprimento, significa a duração da sua existência. Pela largura, a disposição do seu amor para com todas as coisas. Ele usa então o argumento de Dionísio Areopagita. Pela profundidade de Deus, né, dos nomes divinos, né, capítulo 9 dos nomes divinos. Pela profundidade de Deus se entende a incompreensibilidade de sua essência. Pelo comprimento, a extensão do seu poder, que tudo penetra. Pela largura, a amplitude da sua presença, que está presente em tudo, pois tudo está contido sob sua proteção.
Deus contém todas as coisas. Quanto ao segunda tese, deve-se dizer que o homem é a imagem de Deus, não segundo o seu corpo, mas segundo aquilo pelo que o homem supera os outros animais. O que o homem tem que está acima dos outros animais? Eis porque, depois das palavras, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o livro do Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, acrescenta: por que a imagem e semelhança? Para que domine sobre os peixes do mar, etc. Ora, o homem é superior a todos os animais, porque ele tem razão e intelecto. A razão e intelecto coloca o ser humano superior aos animais. Por isso também a imagem e semelhança de Deus. Portanto, é segundo o intelecto e razão, que são incorpóreos, que o homem é a imagem de Deus. Quanto à terceira tese, deve-se dizer que na Escritura, partes corpóreas são atribuídas a Deus, em razão da sua ação, segundo alguma semelhança. Como o ato do olho é ver, daí que o olho dito de Deus significa sua capacidade de ver pela inteligência, não pelos sentidos. Os sentidos é um conhecimento corpóreo, passa pelos sentidos, né? Mas é um ato de ver, né, que passa pela questão da inteligência. O mesmo se diga quanto aos outros membros. Quanto ao a quarta tese, deve dizer que o que se refere à posição não é atribuído a Deus, senão segundo certa semelhança. Disse que está sentado em razão de sua imutabilidade, da sua autoridade. Está em pé por causa da sua força, capaz de vencer todos os adversários. Então, são imagens antropomórficas para que o homem possa entender o mistério daquele que é incorpóreo e espiritual. A Sagrada Escritura, antropomorfiza realidades humanas para a nossa compreensão de Deus. Mas se bem que nós devemos saber que a verdade de Deus nós vamos encontrar através da teologia apofática negativa e não através da catafática teologia positiva. Quanto ao quinto, deve-se dizer que de Deus não se aproxima mediante passos do corpo, isto é, pois ele se encontra em toda parte, mas pelos sentimentos da alma, e assim também dele se afasta. Dessa forma, a aproximação ou afastamento, sob a imagem do movimento local, designa um sentimento espiritual, não físico. Então, esta é o artigo 1º, que responde: seria Deus um corpo? E nós vimos que Deus não é um corpo. A corporeidade é das criaturas, não é do Criador. Embora o ser humano também tenha essa realidade racional, intelectiva, que o faz participar da semelhança divina, que é uma realidade espiritual, não é uma realidade corpórea. Então, depois nós vamos partir para o artigo 2º. Existe em Deus composição de forma e matéria? Mas esse é o nosso próximo tema. Paz e bem a todos. Boa noite.